porquê para entender a dimensão dessa misericórdia. Para quem nós devemos praticar essa misericórdia? Ou quem é o objeto dessa misericórdia? Meu próximo. Sua esposa? Seu filho? Não, de modo geral. Seu pai? Para muita gente o próximo são essas pessoas, né? Ou perguntaríamos aqui, como no caso do religioso que queria pegar Jesus, né, em alguma falha, né? Quem é o meu próximo? Perguntinha capciosa. Parábola do bom samaritano. Eu vou ler aqui para a gente ir revivendo, relembrando algumas coisas. A história é sobre um homem que viajava de Jerusalém para Jericó e nesse caminho ele é assaltado por bandidos ali. Pela mesma estrada vinha um sacerdote. E poderíamos dizer quem é esse sacerdote? Um ministro? Um pastor? Poderíamos dizer, fazendo uma contextualização, né? E vê o homem ali e ele passa de longe. Na mesma estrada vinha um levita. Quem é um levita? Olha só que a Evelyn disse. É errado? Totalmente errado nesse aspecto, porque levita só existiu no Velho Testamento. Levita era da tribo de Levi. E a tribo de Levi era a responsável pelos aspectos sacerdotais, quer dizer, pelos aspectos espirituais da nação. Eles que conduziam toda a nação nesse contexto da espiritualidade. Então os atos, né, sacerdotais eram feitos só pela tribo de Levi. Nesse caso seria o rei da tribo de Levi. Sim. Para ser um levita tem que ser assim. Agora, vamos contextualizar. O levita seria aqui, no caso, hoje, um diácono ou um presbítero. Nossa. Interessante. Que muito provavelmente tenha visto esse levita, tenha visto o sacerdote na frente, passar de largo e seguir o exemplo. Estou apressado por culto. O serviço da igreja. Deixa morrer. Não é verdade? Aquele homem caído não era próximo de nenhum dos dois. Será? Eles não tinham nenhuma responsabilidade para aquele homem. Nem o conheciam, né? Ou talvez poderiam ter conhecido ele. Mas ele estava desfigurado. E bateram com pedra nele. Devia estar com o rosto ensanguentado e sendo estrada de chão, muito pó na cara. Você imagina como é que estava esse homem? Desfigurado nesse aspecto. No caso muito conhecido do bom samaritano aqui, vemos a misericórdia de alguém, além de não conhecer a pessoa ferida, era uma pessoa com um símbolo de rejeição social muito grande. Quem é o meu próximo? Ou poderíamos dizer, de quem eu sou o próximo? Fica melhor. Bem, essa é uma questão muito geral, certo? Sabia o intérprete da lei que certamente ele não amava seu próximo como a si mesmo, mas acabou caindo na sua própria armadilha. Jesus diz que para herdar a vida eterna, é preciso amar o próximo como a si mesmo. E o intérprete acaba achando a exigência mais rigorosa do que desejaria. É muito rigoroso, o que você está dizendo é muito pesado, não dá. Essa era uma daquelas palavras de Jesus que não é necessário anotar nem gravar, né? Vai ficar na memória daquele homem para sempre. Sabemos que a palavra bom samaritano, ela nem existe no texto bíblico. Isso, na verdade, se chama oxômoro. Oxômoro é uma combinação de palavras que não fazem sentido. Hipotenusa sem escrúpulo. Tem sentido? Não tem.
Para um judeu tradicional, o único bom samaritano, quem era? O samaritano morto. Me lembro de um pregador, anos atrás, ele falava sobre Jonas, tá? Pregando sobre Jonas e tal. Imagina que Jonas então está na igreja, pregando, com o poder ali, cuspindo fogo. Aí no final, ele faz um apelo para quem quer aceitar Jesus e tal. E aí levanta um ninivita a mão. Então ninguém? Ninguém? Tá, então vamos orar para terminar o culto. Esse era o espírito, né? Por quê? Um judeu tradicional, um judeu conservador, provavelmente o ninivita era comparado a um samaritano para o judeu dos dias da época de Jesus. Então, esse é o espírito do judeu tradicional da época. Agora, no relato do bom samaritano, podemos aprender o quê? Jesus nos ensina a ajudar as pessoas necessitadas. Em um nível mais profundo, ele nos ensina que não podemos saber ou mesmo identificar quem tem vida eterna. Não dá. Ou quem está com Deus, ou quem é bem-aventurado, só para a gente olhar as aparências. Aqui eu não estou falando mal de ninguém, de nada, não tenho ninguém em mente, mas eu estou numa Assembleia de Deus típica, né? Tradicional no sentido de ser uma igreja que já tem mais de 100 anos aqui no Brasil, conhecida por rincões desse Brasil afora, né? Onde a gente vai tem Assembleia de Deus, e que tem uma característica, né? As mulheres não têm ornamentos, certos ornamentos, e os homens também não. Conserva-se um estereótipo, né? um tipo de pessoas que pode ser identificado com esse ou aquele movimento. Hoje não é tanto mais como foi no passado, mas ainda conserva-se, né? Então, assim, não é só olhando para as pessoas que a gente vai saber que elas são salvas, têm a vida eterna, que é uma seguidora de Jesus, né? Não é só olhando, eu não uso brinco e nem batom, então ela é da Assembleia de Deus e provavelmente é crente. E até aí você para. Mais que isso não tem como você falar. Ela está realmente em comunhão com Deus, ela é salva, né? Não dá para fazer isso. É impossível fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso é questão do coração, do íntimo, de cada indivíduo de Deus. Porque é só ali o reino dos céus e o reino humano, grandes e pequenos, estão entrelaçados. Só lá, dentro, que isso converge, que isso se encontra. O reino de Deus, o reino dos céus, com o reino do coração do indivíduo. Estabeleça as fronteiras culturais, sociais, que você quiser. Deus dará um jeito de atravessá-las. Não tem jeito. Ele vai atravessar. Ele não sabe o que é mais. Você imagina então o Estado Islâmico como um Estado, um bloco. Impossível de se penetrar. Mas imagina que eles estão invadindo um lugar e dizimando os cristãos. Porque é isso que eles têm feito. Eles vão lá e decapitam, queimam, operam. Mas imagina que um desses algozes do Estado Islâmico, e porventura está numa das casas e lá tem uma mulher que é cristã e por um momento ele vê uma Bíblia e ele sabe que ela é crente, mas ele está cansado, ele precisa descansar, e aí ela prepara uma comida e ali no meio ela começa
Ele pergunta e ela fala, e aí ela daqui a pouco está em Jesus e ele se converte. Porque é isso que tem acontecido. Vários seguidores do Estado Islâmico. Muitos têm fugido, saído do movimento por ter conhecido Jesus. Não há barreira social ou cultural que Deus não possa romper, quebrar. Aleluia por isso. Aleluia por isso. E esse é o nosso Deus. Ele penetra no coração mais duro, mais difícil, na personalidade mais complexa. Total. A gente também pode contextualizar da seguinte maneira: os israelenses ouviram a parábola do bom palestino. Já ouviu isso? Nos dias de hoje, onde eles vivem brigando. Bom palestino? Tem bom palestino? Do judeu? Difícil, né? Ou a parábola do bom israelense para os palestinos. Eles ensinam nas escolas as crianças a matarem os judeus. Os palestinos ensinam nas escolas como matar os judeus. Então tem parábola do bom israelense, bom judeu. Ou dos Estados Unidos, por exemplo, poderíamos usar a parábola do quê? Do bom iraquiano. Difícil, né? Quando a gente começa a transferir as coisas para o nosso conhecimento, nosso mundo, nosso contexto, elas vão tomando uma outra dimensão e entendimento melhor, porque tem coisas que para essas pessoas eram comuns, eram os conflitos reais para elas naquele momento da vida delas, social, econômico, cultural. Nós temos os nossos aqui hoje também. Então você imagina? Nesse atual momento lá na França, falar de um jihadista é acirrar os ânimos, né? Está todo mundo maluco. Aí é o seguinte: para alguns segmentos, teria que ser a parábola da boa feminista, do bom homossexual, para outros ainda, do bom cristão. O brasileiro, o argentino. Aí a rixa mais comum com o argentino, né? Temos uma argentina. Olha aí, temos uma boa argentina no nosso meio. Será? Então, assim, cada época, cada cultura tem os seus desafios, os seus contextos. Né? Agora, por quê? Por que nós devemos praticar a misericórdia? Eu vou dar 3 razões pelas quais a gente deve praticar a misericórdia dentro desse entendimento. Dentro desse entendimento. A primeira razão é que os misericordiosos tenham certeza disso e receberão misericórdia da parte de Deus. Tenham misericórdia. Certamente Deus terá misericórdia deles. Tanto aqui como por toda a eternidade. Deuteronômio 4,31 diz assim: o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará. A segunda razão é que devemos demonstrar ou evidenciar algumas das características do nosso Pai Celestial. E essa é uma delas. Então devemos também agir assim. Em 1 João 3,17 nos diz que nosso amor e nossa misericórdia, devem andar junto com o nosso agir. Porque a gente, evangélico, a gente é muito bom em falar. Muito bom em falar. A gente fala
ver mesmo, o pessoal dá altas mancadas. Aí, o texto de 1 João 3,17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais, ele não está dizendo que é rico, não está falando aqui se alguém é rico, não, ele está dizendo, se alguém aqui tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quer dizer, sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. A coisa melhor que existe para a paz no coração não é a ausência de guerra, é fazer a vontade de Deus, é saber que você está em paz com Deus. Assim que é uma mente serena, tranquila, um coração em paz, descansado. É assim que a gente sabe. E a terceira opção é o exemplo do próprio Senhor Jesus, a quem temos o dever de imitar. Atos 10:38 nos diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Ele andou, isso é o texto 9, está escrito em 10:38. Ele andou por toda parte, fazendo bem. Até, é interessante, aquela dos leprosos, ele ficou admirado porque um voltou para agradecer, porque o normal era ninguém voltar, porque o coração humano é assim, ele se encanta com o sucesso, com o poder e se esquece das pessoas. Aí fica esses pregadores de televisão, esses grandes pregadores, de grande não tem nada, usando as pessoas para os seus projetos pessoais, para as suas ambições pessoais. E tem todo tipo de gente. No geral são gente simples, pessoas simples, sem muito entendimento das coisas. Se deixam levar por um momento de desespero, vendem sua casinha, seu carrinho e estão lá. A compaixão do Senhor Deus, o Senhor Jesus, era muito conhecido. Mateus 9,36 diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. É isso que tem que mover o coração do pastor, do líder, do obreiro. Não o que ele vai ganhar com aquilo, no sentido material, porque Deus vai cuidar dele e dela. Do obreiro, todo mundo é digno do seu salário, mas quem serve a Deus tem que viver pelo Evangelho. A igreja precisa entender isso e dar amparo para o seu obreiro. É uma parceria. É uma parceria. Por quê? Porque a maioria das pessoas da igreja não tem condição de largar tudo aqui e ir lá do outro lado, só pregar e anunciar e evangelizar e tal. Não tem. Então, aquele que Deus chamou para então fazer aquilo, a igreja entende que a gente precisa apoiar. E vamos apoiar esse obreiro, essa obreira, essa família, esse casal. É uma parceria. Então, o pastor, o obreiro missionário, o vocacionado, tem que entender isso. Que ele não está sendo chamado para uma vida de luxúria e bonança e de enriquecimento. Agora eu tenho o meu ministério, Esqueça isso. Esqueça isso. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa que o diabo semeou no meio da igreja de Cristo e parece que está dando bastante fruto, sabe assim? Nossa, é absurdo. Mas isso é palha.
Porque no dia, esse é o barulho, acabou. É palha, palha. Naquele dia, esse tipo de comportamento e de obra é palha. Não é ouro, como fala, né? Temos que abrir os olhos. Precisamos pensar que foi a riqueza do seu amor e da sua misericórdia que nos salvou, que levou a Deus Pai sacrificar o seu Filho por nós. Efésios 2:4. Para quê? Para nos dar perdão e derramar sua misericórdia sobre nós. O seu amor sem limites, que o levou a se manifestar vendo a nossa desgraça, a desgraça da criação, a desgraça que a criação caiu, o buraco que nós caímos. A compaixão que Deus sentiu pelos pecadores motivou Ele, em seu plano, de resgatar todos os que estavam em seus delitos e pecados. Todos. É a realização histórica, na história, do seu amor e da sua misericórdia por todos nós. E isso está evidente na cruz. Só olhar para ela. As agonias que Jesus sofreu na cruz não tinha outro motivo senão as suas misericórdias. E foi o mesmo sentimento que transformou e que pode nos transformar. E para concluir, podemos dizer que as bem-aventuranças, elas não são características natas nossas, de nenhum de nós, do ser humano, no sentido de ganhar o favor divino. Tipo, vou fazer isso aqui porque eu vou alcançar no final, então, a vida eterna. Jesus sabia que a gente não podia guardar a lei tentando cumpri-la. Por quê? Porque fazendo isso, tentar ter qualquer tipo das atitudes aqui das bem-aventuranças é criar um novo legalismo. Tipo, vou tentar reproduzir isso agora. É querer ganhar o céu através de boas obras. Porque é Deus, através de um coração entregue, contrito e quebrantado. Deus então gera nela essas ações. É uma ação divina dentro das pessoas. Porque quem é bom realmente? Tem que se pensar. Então, eu quero concluir dizendo que o objetivo do Sermão do Monte é ajudar as pessoas a compreender a sua vida aqui na Terra de modo esperançoso e realista, esclarecendo para nós, em termos concretos, certo, a natureza do reino de Deus, a qual agora, todos nós somos convidados por Jesus a fazer parte. Arrependei-vos, porque a vida no reino dos céus é agora uma das vossas opções, uma das minhas opções. Não podemos ser como o homem insensato no final do Sermão do Monte, que construiu a sua casa sobre a areia. Porque fazer isso é construir a casa sobre a areia. Tentar reproduzir isso aqui por meios humanos, com a força humana, impossível. Combinar a fé e a obediência. Fé e obediência é essencial para a igreja dos dias de hoje. Nós temos um sério problema. Nós precisamos ter a fé, mas a prática dessa fé. Você é de Jesus? Então você tem que dar a outra face para ser batido. Não leva desaforo para casa. É assim que um cristão, filho de Deus, fala? É assim que tem que ser um seguidor de Jesus, que quer marcar a história de Deus nessa terra? Não levar desaforo para casa. Aqui a gente é macho alfa. Tigre, leão. Não somos
cauda, nós somos cabeça e tal. Por favor. Quero concluir aqui com a frase do John Stott, um servo de Deus inglês que faleceu há pouco tempo, que diz assim: o manso também é o misericordioso, pois ser manso é reconhecer diante dos outros que nós somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, pois eles também são pecadores. Estão tudo na mesma bacia.